Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, mais um subsídio teológico. Nós estamos falando sobre a lição bíblica A Igreja em Jerusalém. Hoje nós comentaremos aqui a lição de número 10, que tem como tema a expansão da igreja. E já de início, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos. Toda semana nós estamos lançando vídeos novos, a princípio sobre lições bíblicas da EBD, mas já temos projeto para que nós possamos falar das Escrituras em temas específicos. Então, curta esse vídeo, deixe aqui o seu comentário, vou fazer questão de lê-lo com todo carinho, responder, sua sugestão, melhorias, estamos abertos. E também compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de igreja, será bênção para quem receber esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui no texto áureo, que está em Atos capítulo 8, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Isso aqui é o que nós já temos falado no decorrer das lições passadas, que a única forma da igreja crescer, se expandir, é saindo das quatro paredes, saindo dos seus limites, através da pregação do Evangelho. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, versos 1 a 8, e também capítulo 12, no versículo 15. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele. Aqui nós estamos falando de Estevão, né? A continuação da lição passada, onde Estevão é morto, e agora nós temos a continuação. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso, uma continuação do que nós já temos falado aqui sobre pregação do Evangelho, sobre uma igreja que cuida com amor, que tem o Espírito Santo, que sofre perseguição, e agora uma igreja que está crescendo, expandindo a sua convocação de pessoas, o seu aglomerado de pessoas, o número de pessoas sendo acrescido à Igreja Universal de Cristo através da expansão da igreja. E olha só, irmãos, aqui já de início, eu acho interessante que no texto áureo, versículo 4, a Bíblia vai descrever assim, ó: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Sabe o que me remete isso aqui? Vamos ler Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Eu acho interessante que desde quando eu era pequeno, eu entendia isso errado e eu via algumas pessoas falarem isso de uma maneira errada. Mas quando eu entendi o texto e o contexto que isso está aplicado, né, o significado real, isso abriu a minha mente e eu passei a entender de uma forma mais completa o que Jesus estava querendo dizer aqui para os discípulos. Olha o texto áureo, mais uma vez. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha o que está escrito em Marcos 16:15. Jesus, ordenando aos discípulos, lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Sabe o que eu acho interessante, belo aqui? É que em algumas traduções está escrito assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu aprendi que nesse período você tem que ir e chegando lá você ensina. Porém, o contexto está dizendo indo, ou seja, eu tenho uma missão e enquanto eu vou até esse local, esse propósito, esse local estabelecido, eu vou pregando. Enquanto eu vou indo, pregando o Evangelho a toda criatura. Isso aqui, trazendo para os nossos dias, muitas pessoas pensam o seguinte: hoje eu tenho que pregar em uma determinada igreja, e aí ele vai e lá ele prega. Mas e no trajeto, desde o momento em que você recebeu a convocação, desde o momento que você saiu de sua casa até chegar naquele lugar, será que você pregou o Evangelho? Porque é isso que esses discípulos que estavam dispersos, que nós vamos aprender aqui, estavam fazendo. Enquanto eles iam, eles anunciavam a proclamação da palavra de Deus. Outro ponto, as multidões unanimemente, juntos, em um só momento, prestavam atenção ao que dizia Filipe. Por quê? Olha o motivo: eles ouviam, eles viam os sinais que ele fazia, os espíritos imundos sendo retirados, os paralíticos e coxos sendo curados. Então, muitas das vezes, aqui já temos um ensinamento, muitas das vezes, as pessoas elas vão prestar mais atenção naquilo que nós estamos anunciando, não porque estamos simplesmente jogando inúmeros versículos bíblicos, conhecimento teológico para eles, mas porque estamos vivendo aquilo que estamos pregando.
A palavra de Deus, ela é mais importante em nossa vida quando nós a vivemos do que quando nós a meramente proclamamos sem vivenciar o que ela está dizendo. As pessoas vão prestar mais atenção naquilo que você está vivendo da palavra do que daquilo que você está falando da palavra. Tem muitas pessoas que postam versículos bíblicos, mas não vivem aquilo que estão postando. Então, fica essa reflexão para nós, porque havia grande alegria naquela cidade, porque as pessoas estavam prestando atenção na mensagem de Filipe, não porque ele estava simplesmente falando, mas porque eles ouviam e viam o que ele fazia através dos sinais e dos prodígios. A introdução já foi basicamente essa, né, meus irmãos? Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Olha só, Jesus, lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, ele já tinha predito essa perseguição, essa dispersação dos discípulos. Olha o que ele diz no momento em que ele está sendo subindo ao céu, né, ascendido aos céus. Jesus diz assim, ó, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Já estava predito. Antes de acontecer, Jesus já havia dado esse alerta aos discípulos. Então, até esse momento em que nós estamos lendo, nós vamos perceber que a igreja ela estava concentrada apenas em Jerusalém. Mas a partir desse momento, como nós vamos ver aqui, que Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos, ele usou a perseguição que começou a acontecer em Atos 7 para dispersar as pessoas, né, os cristãos, e a partir do momento em que eles estavam sendo dispersos por todas as partes do mundo, eles estavam anunciando o evangelho. O interessante é que mesmo sofrendo uma grande perda e tendo que sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados, pelo contrário, o avanço do reino, a pregação do evangelho, a expansão da igreja continuou mesmo em meio a um momento de tristeza, morte de Estevão, mesmo a um momento de dureza, perseguição da igreja, mas ainda assim, a palavra de Deus estava sendo anunciada com amor, com alegria, porque eles estavam não com sentimento de derrota, mas com sentimento fervoroso, quente, aquecido de levar o evangelho. Primeiro ponto, a igreja diante da perseguição, embora perseguida, não fragmentada. Os capítulos 4 e 5 nós vamos perceber que registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, sobre a liderança da igreja. No capítulo 4 nós vemos ali Pedro e João sendo perseguidos por conta da cura do coxo ali na porta do Templo Formosa. No capítulo 5 também da mesma forma, né? Eles foram presos e aí teve aquela libertação milagrosa através do anjo, eles voltaram a pregar o evangelho. Isso foi em cima da liderança, uma perseguição focada em cima dos apóstolos, dos principais líderes da igreja. Porém, eles ficaram em Jerusalém. Essa perseguição ficou em Jerusalém, porque não era apenas nos cristãos, era nos principais líderes da igreja. Aí, eles não fugiram, por quê? Porque a perseguição, sendo por eles, os cristãos estavam ali, eles precisariam de um apoio. Então, nesse momento, a perseguição entre Atos 4 e 5 foi em cima dos líderes e eles não fugiram, não se dispersaram, porque a maior parte da igreja precisava do apoio deles. Porém, agora, o foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu. Ou seja, daquele momento em diante, ela alcançaria muito mais, a perseguição alcançaria muito mais do que apenas os líderes, mas alcançaria todos aqueles que professassem a fé em Jesus. A gente vai ver que Saulo, né, antes da conversão, ele entrava dentro das casas, arrebatava as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, e os lançava em prisões. A perseguição foi ferrenha, a ponto de que os irmãos, os primeiros cristãos, eles fugissem para outras localidades. Mesmo perseguida e dispersada, e aqui é interessante, a igreja não se desorganizou e ela não se dividiu. Pelo contrário, ela continuou uma igreja forte e unida. No ponto 2, nós temos uma igreja em luto, e aí já é a parte em que Estevão, né, foi morto, o primeiro mártir, o primeiro diácono, um dos 7 diáconos, né, o primeiro a ser morto por amor e por anunciar o evangelho. Nós vamos ver que alguns varões piedosos, eles tiraram aquele momento para poder enterrar Estevão, né, de forma digna. E aí o comentarista ele vai dizer que o texto, Lucas, ele não menciona quem eram esses varões piedosos. O interessante é que eles não abandonaram aquele jovem que foi morto por causa do evangelho. Eles prantearam, era uma igreja que estava em luto, mas é uma igreja que não abandonou aquele fiel servo do Senhor, que viu Jesus à destra do Pai, que no momento do seu martírio estava ali: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Ele estava recebendo agora aquilo que nós chamamos de alento dos cristãos. Nesse momento, uma igreja em luto, ela entendeu que não deveria abandonar os seus. Varões piedosos aqui, meus irmãos, não significam, né, como a gente não sabe quem são, Lucas não descreve quem são esses homens, o comentarista diz que possivelmente fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Ponto 3. É uma igreja que foi perseguida, mas não fragmentada, uma igreja que estava em luto e agora uma igreja não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, nós vemos que a igreja não estava desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. E aqui eu me lembro da frase de John MacArthur, um grande escritor contemporâneo nosso, teólogo também. Ele diz o seguinte: tudo que a morte pode fazer é nos entregar a Jesus. Tudo o que a morte pode fazer àquele fiel servo, ao verdadeiro cristão, é entregar
essa alma ao Senhor Jesus. É o máximo que a morte pode fazer. Ou seja, nesse momento em que Estevão morre, a igreja entende, ele recebeu a verdadeira vida. A morte simplesmente fez a ligação, a ponte dessa vida para a verdadeira vida, que Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 3. Então a morte para os cristãos é a volta para casa. Não é uma igreja desesperada. Isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Amém? Então, grave isso no seu coração, anote isso aí no rodapé da sua lição. A única coisa que a morte pode fazer para um cristão é entregá-lo a Jesus. A morte, ela é apenas a ponte dessa vida passageira para a nossa vida eterna. A morte significa a volta do cristão para o seu verdadeiro lar, de volta para casa. Ponto 2, a igreja que evangeliza. A evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, nós já lemos aqui no texto bíblico, que diz assim, ó, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando o quê? As suas ideias? As suas filosofias? Teologias humanas? Sabedoria humana? Ideias? Eles iam anunciando a palavra. Os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. A igreja, essa igreja que começou em Jerusalém e agora estava sendo perseguida, ela tinha um foco. A palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e também libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrado na palavra, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Vamos ler alguns textos? Eu separei aqui 2 Timóteo. A gente já vem falando, né, desses textos, são textos corriqueiros, interessantíssimos aqui, que reforçam a nossa mensagem. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo instruindo Timóteo a pregar a palavra com sabedoria, né, com ousadia, com intrepidez. Olha o que ele diz: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. O que ele está encorajando Timóteo? Versículo 2, prega a palavra. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreenda e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Temos também aqui um outro texto que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16, né? O evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Eu gosto de fazer a leitura, eu menciono aqui os textos bíblicos, mas gosto de fazer a leitura para que caso, né, nós tenhamos algum irmão que está iniciando na fé, algum irmão que chegou através desse vídeo e não conhece esses textos, para a gente poder fazer a leitura da Bíblia, a menção, e ele se inteirar do que estamos falando. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 16, porquanto não me envergonho do Evangelho de Cristo, ou porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como também do grego. Temos também Romanos, capítulo 10, versículo 17. Encorajo você, meus irmãos, a depois fazerem a leitura do texto e do contexto desses textos para facilitar o entendimento, para que isso fique impregnado no seu coração. Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo, ele diz assim, olha, como consequência, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir as boas novas, ouvir o evangelho. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Contudo, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Temos também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 15. Estás bem ciente de que... desculpa, eu estava lendo versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Por fim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 2 e 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 2 até o versículo 5, vamos ver aqui. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Paulo está sendo claro. Ele fala, apegueis com convicção à palavra que ele recebeu das Escrituras e que ele também anunciou conforme as Escrituras. Olha que texto perfeito, meus irmãos. Então, primeiro ponto aí é a evangelização centrada na palavra. Agora, ponto 2 é a evangelização centrada em Cristo. Aqui, no ponto 1, nós vemos os discípulos que estavam, né, os cristãos que estavam dispersos, eles iam anunciando a palavra. Já na segunda parte do versículo, nós vemos Filipe centrado não somente na palavra, né, aí também em Cristo, focando especificamente em Cristo, a cristologia, Cristo no centro. Então nós vamos ver aqui, ó, que em Atos capítulo 8, versículo 5, Filipe lhes pregava a Cristo, aos samaritanos. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. Não devemos colocar a nossa confiança e as nossas estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Vamos fazer algumas leituras? 1 Coríntios capítulo 1, já estávamos, né, em 1 Coríntios, então no capítulo 1, versículo de número 22 ao versículo de número 24, diz assim, olha, a palavra da cruz é o poder de Deus.
Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Texto incrível, né? Já confirmando aqui a centralidade da mensagem do Evangelho, Paulo pregando aos Coríntios, ele centrado em Cristo, Cristo sendo o foco, assim como Filipe pregando aos samaritanos, Cristo sendo o foco. Atos, capítulo 5. Vamos voltar aí para o livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 2. Nós já fizemos a leitura, né, desses textos nas lições anteriores. Versículo de número 42, Atos capítulo 5. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz assim: a visão e missão de Paulo. Porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a minha é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, no ponto, capítulo 2 aqui, né, no ponto 2, nós vemos a evangelização dos discípulos. Enquanto eles iam, eles estavam anunciando a palavra. E Filipe, ele estava pregando aos samaritanos a palavra, apresentando Cristo. Ele lhes pregava Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós não devemos pregar as nossas ideias, as nossas convicções, nós não devemos pregar as modas atuais, nós não devemos pregar filosofias, teologias específicas. Pregue a Cristo, e isso é o suficiente. A expansão da igreja, ela tem como principal objetivo a pregação do Evangelho. Me perguntaram essa semana, né, lá no meu trabalho, a gente faz algumas orações, na parte da manhã oramos, lemos o versículo, né, quando temos a oportunidade apresentamos também um pouquinho do contexto desse versículo, para que algumas pessoas se inteirem do que está dizendo. E um jovem me perguntou: Rafael, o que está faltando para nós termos um avivamento? A minha resposta foi a continuação ininterrupta da pregação do Evangelho. Os verdadeiros, os grandes avivamentos, eles só aconteceram porque a palavra estava sendo anunciada, porque os corações endurecidos das pessoas estavam sendo quebrados pela entrada do Evangelho, pela mensagem das boas novas, porque Cristo estava sendo anunciado. O verdadeiro Evangelho, o verdadeiro avivamento, ele vem quando a palavra de Deus ele está sendo anunciada. Então, a igreja que evangeliza, ela evangeliza por duas maneiras: anunciando a palavra e pregando a Cristo, e este crucificado. Ponto 3. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. O que nós vamos aprender aqui, meus irmãos? A igreja de Jerusalém, ela dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Nós vemos que em Atos 4 e 5, os principais líderes, né, os apóstolos, eles não dispersaram, eles não fugiram daquela perseguição, porque a igreja principal estava ali. Então, se eles fugissem, quem os iria apoiar? Imagina, se o líder foge, o que a ovelha vai fazer? Se o pastor foge do lobo, o que a ovelha vai fazer? Ela vai ficar dispersa, ela vai ficar perdida, ela vai ser alvo fácil para os lobos, para os leões, para os ursos. Agora, se a liderança está sendo perseguida e ela se mantém firme como uma estrutura, um baluarte, né, uma coluna firme, retida ali na igreja, isso se torna o quê? Para os cristãos, para os membros, para as ovelhas? Um alvo a ser seguido, uma coluna a ser firmada. Então, em Atos 4 e em Atos 5, a perseguição que insurgiu sobre os líderes, os primeiros apóstolos, né, os 12, eles não se dispersaram porque a igreja precisava daquele suporte. Só que agora, diante dessa perseguição, nós vamos aprender lá no versículo 14 de Atos 8, que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa igreja, essa mesma igreja que não se dissipou, que manteve-se firme, íntegra e estruturada diante da perseguição, ela agora, diante dessa perseguição em que muitos cristãos fugiram, né, se dispersaram, se separaram, ouviu que lá em Samaria, através do diácono Filipe, a palavra de Deus estava sendo anunciada. E aí, o que a igreja faz? Ela envia suporte. Ela envia 2 dos seus principais membros, né, Pedro e João, para dar esse suporte completo, fazer esse discipulado ali com aqueles primeiros cristãos que estavam recebendo a Cristo lá em Samaria. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que eles realizam. E nós, eu e minha esposa, em um período de nossa vida, nós estivemos presentes em um seminário bíblico. Nós fizemos, né, parte de um seminário, e lá nós aprendemos muitas coisas interessantes sobre a missão. Uma das coisas que nós aprendemos é que, infelizmente, sabe quem é que apoia os missionários? Os próprios missionários. Porque a missão, os missionários que são enviados, muitas das vezes são esquecidos, muitas das vezes eles são desacreditados, não recebem o suporte do próprio corpo, da própria igreja, dos próprios membros. Então, na grande maioria das vezes, isso é uma falha, o que impede o crescimento e a expansão do reino. Aqui nós estamos aprendendo que a própria igreja que havia escapado, né, se dispersado, ela estava enviando os seus principais líderes para ir lá, aonde Filipe, o primeiro missionário de Samaria, que estava anunciando o evangelho, e os samaritanos ouvindo essa mensagem, eles enviaram como suporte e discipulado os seus 2 principais líderes, Pedro e João. E já quero fazer aqui alguma leitura, separei aqui para nós, Evangelho de João, capítulo 13. A importância que a igreja precisa atribuir aos seus membros, o suporte que a igreja precisa dar aos seus missionários.
João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 34, né? Os pés dos discípulos são lavados por Jesus, e Jesus dando as instruções, quando ele vai falar sobre os discípulos devem amar ao seu próximo, Jesus diz assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Temos também aqui um outro texto que eu separei, já falamos sobre ele, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 2, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 2. Diz assim, levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Temos também aqui Hebreus, capítulo de número 13. Eu vou anotando no rodapé da minha lição, né? À medida que eu vou lendo e eu vou me recordando, né? O Espírito vai me trazendo ao coração alguns versículos que tem embasamento para a mensagem que ele colocou no meu coração, eu vou anotando os versículos. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 16, olha o que diz. Aqui já é a vida dos discípulos de Cristo, né? Hebreus é o contexto dali das conclusões do escritor. Ele diz assim, de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. E também, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 11, diz assim, por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Rafael, o que você quer ensinar aqui? O que você quer trazer aqui? Que a igreja, os ensinamentos das escrituras precisamos de suporte. Aqui, no caso dos samaritanos, foi enviado 2 dos seus principais líderes como um suporte para discipulado, para acompanhamento e para anunciar ainda mais o evangelho com poder e autoridade. É uma forma de dizer a Filipe, olha Filipe, você não está sozinho, você não está fragmentado, você fugiu aqui de Jerusalém por conta da perseguição, mas nós estamos atentos, ouvindo o que está acontecendo em Samaria, e para te ajudar nós estamos enviando Pedro e João. É o suporte que a igreja precisa conceder aos seus missionários. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido até Samaria, oraram por eles. Além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja também é muito importante. Isso fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. E aqui, nesse ponto, a igreja que discipula, eu acho interessante, porque nós vemos, infelizmente, hoje, principalmente em redes sociais, muitas pessoas que ao pregarem o evangelho, né, eles vão pregar ali, tá numa determinada congregação ou num determinado evento, eles postam assim, hoje recebemos 10 almas para Jesus. Só que essas pessoas, muitas das vezes, elas não recebem o suporte. Esses iniciados, né, essas pessoas que foram ali à frente, que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador a princípio, muitas das vezes elas não recebem o suporte, o verdadeiro discipulado. Aí o pregador, né, o palestrante, ele sai dali com o peito inchado falando, nossa, a pregação da noite rendeu X quantidade de almas para o reino. A pergunta que fica é, quem irá discipular essas almas? Será que alguém irá dar o suporte a essas pessoas, a esses iniciados, à conversão, ao ensino das escrituras, ao acompanhamento, às suas dificuldades? Se nós, meus irmãos, já maduros na fé, né, há anos no evangelho, em igrejas, acompanhando, ensinando, crescendo cada dia em santidade, se nós temos as nossas dificuldades diárias, as nossas lutas, os nossos gigantes que a gente tem que vencer, quem dirá essas pessoas que vieram do mundão, estão ali tendo a sua vida ainda em carne, né, não ainda em espírito, e elas recebem a boa semente do evangelho e não tem ninguém para dar o suporte? Como poderemos dizer 10 almas, 30 almas, X quantidade de almas para o reino, se nós não temos o suporte para essas pessoas? Então, é algo de extrema importância, é o que a lição está nos ensinando. Filipe não estava sozinho, Filipe disperso, pregando o evangelho, os samaritanos recebendo de bom coração, a igreja estava dizendo, estamos enviando para vocês discipuladores, homens íntegros, cheios da palavra e do Espírito, que irão acompanhar, instruir, orientar, orar, discipular cada um desses iniciantes no evangelho. E por fim, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Aqui, nesse ponto, eu vou fazer algumas leituras, mas eu gostaria de deixar bem claro, meus irmãos, que é o seguinte. Nesse ponto, quando eu vejo, o texto bíblico diz assim, olha, lá no capítulo de número 8, versículo de número 12, diz assim, mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Ou seja, pregou acerca do reino de Cristo, eles creram, foram batizados. Só que lá no versículo 14 diz assim, que os apóstolos foram enviados a Samaria, e eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. A pergunta que eu faço é, por que Deus não concedeu, não permitiu a descida do Espírito Santo no momento em que eles crescem? Porque os textos que nós vamos ler, eu creio que no momento em que eu aceito a Cristo, eu recebo o Espírito Santo. Não existe uma segunda experiência posterior, aonde eu vou, eu recebi Jesus aqui, eu já fui batizado, mas agora eu ainda tenho que buscar o recebimento no Espírito Santo. Meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele não é verdadeiro se ele não tiver o recebimento do Espírito. Vamos ler alguns textos que eu acho interessante nós colocarmos aqui. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Olha o que esses textos irão trazer para nós.
Eu gostaria que vocês refletissem aí. Porque fica-se, né, já me perguntaram, por que os discípulos, os samaritanos, não receberam o Espírito Santo no momento em que eles creram e foram batizados? Porque, segundo as Escrituras, no momento em que nós recebemos a Jesus, nesse momento nós recebemos ao Espírito. O Espírito é entregue a nós nesse momento, né? Nós o temos em nossa vida, ele entra em nosso corpo, faz essa limpeza e tira tudo que tem de errado. Mas olha só, vamos fazer as leituras. A pergunta, por que eles não receberam o Espírito no momento em que eles creram? Por que os apóstolos tiveram que ir posteriormente fazer uma oração para aí sim eles receberem o Espírito? Olha só. A unidade na diversidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Agora vamos lá em Romanos, capítulo 8, livro de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Diz assim, estou no 7, 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí eu te pergunto, uma pessoa que recebeu a Jesus, mas ela não recebeu o Espírito, como que ela pode pertencer a Cristo? Não faz sentido. Nós estamos no texto. Agora vamos lá. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. Carta ainda de Paulo, no livro A Igreja de Éfeso, no capítulo de número 1, versículo de número 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor de sua glória. A pergunta, novamente, por que os samaritanos receberam o evangelho, creram no evangelho, creram em Jesus, aceitaram a mensagem, foram batizados? Por que posteriormente Lucas, ele descreve lá, isso no versículo 12, eles ouviram o evangelho, receberam o evangelho, creram em Cristo, aceitaram a Cristo e foram batizados. Versículo 12. Versículo 14 e versículo 15 vai dizer que os apóstolos, né, Pedro e João, tiveram que ir a Samaria lá para dar o suporte à igreja. Eles oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Aqui, isso era uma forma, se vocês olharem bem, João capítulo 4 vai dizer que havia uma barreira cultural e histórica. Desde lá de 700 anos, desde o momento dos assírios, né, da destruição de Israel pelos assírios, que ele tirou as 10 tribos, tirou ela, dispersou e fez uma mistura, ali surgiu o que é chamado e conhecido hoje como samaritanos. Aí em João capítulo 4, o próprio Jesus, né, no contexto ele vai dizer que havia uma barreira. Os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam. Lembra da parábola do bom samaritano? Aqui nós vamos ver que o que aconteceu, né, esse retardo, Deus ele reteve a descida do Espírito até a chegada de Pedro e João por um motivo, para que a barreira cultural, a barreira que havia entre judeus e samaritanos fossem quebrada. Eu até anotei aqui, não existe cristão verdadeiro sem o Espírito Santo. Meus irmãos, é claro, a igreja de Cristo não pode estar dividida se houvesse a possibilidade de, por exemplo, através da pregação de Filipe, ele pregou o evangelho, receberam a Cristo, foram batizados e receberam o Espírito Santo, poderia, é uma condição, se, é uma possibilidade, poderia haver duas distinções de igreja e aqui criar-se, sabe o quê? A igreja de Jerusalém e a igreja dos samaritanos. O evangelho dos judeus, o evangelho de Cristo dos judeus e o evangelho de Cristo dos samaritanos. Porém, Cristo que é organizado, Cristo que não se divide, que é um só, como nós lemos aqui nos textos, é um só batismo, um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só pregação, nós vamos aprender que Deus reteve a descida do Espírito Santo do momento em que eles creram até o momento da chegada dos apóstolos, porque eles precisavam receber da igreja de Jerusalém, eles precisavam receber dos judeus essa informação, esse selo. Quando eles oraram, eles foram batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja de Cristo ela não é dividida. Não é a igreja dos judeus e a igreja dos samaritanos. É a igreja universal. Então, quebrar a barreira entre os judeus e os samaritanos era o motivo dessa retenção, né, de Deus reter a descida do Espírito Santo até a chegada de Pedro e João. Tá? Isso é algo fora, é algo específico, é algo temporal e foi algo histórico. Aconteceu nessa situação. É um caso isolado, é uma situação específica, exatamente porque nós estamos falando de culturas diferentes, de uma barreira intransponível que havia entre judeus e samaritanos. Mas no Evangelho de Cristo não há distinção. Não há distinção entre bárbaro, grego, judeu, samaritano, negro, branco, loiro, ruivo, nada. Todos em Cristo, homens e mulheres, todos em Cristo são um só. Amém? E aí, para finalizar, em Atos 2, nós vemos a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Em Atos 8, nós vemos a descida do Espírito Santo sobre os samaritanos. Em Atos 10, nós vemos a descida do Espírito Santo sobre os gentios. E em Atos 19, nós vemos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Éfeso, os discípulos de João. Não tem nada de diferente. Foram apenas pontos específicos da descida do Espírito Santo para marcar pontos estratégicos nesse momento da história da igreja. Em Atos 2, inicia-se o recebimento do Espírito para os judeus.
porque eles estavam ali apenas pregando a si mesmos, então eles precisavam pregar com poder e autoridade. Em Atos 8, porque o evangelho foi alcançado em Samaria, então os samaritanos precisavam receber o Espírito Santo também do mesmo evangelho, da raiz de Jesus que é judeu. Em Atos capítulo 10, os gentios precisavam receber o Espírito Santo, e aí Cornélio recebe o Espírito Santo através de Pedro, naquela linda mensagem de que o evangelho não seria apenas para judeus, mas também para gentios. E em Atos 19, os discípulos de João acreditavam que só o batismo de João era o suficiente, mas aí vem Paulo e fala, não, eles foram batizados no batismo de João, mas agora eu vou apresentar a vocês o batismo de Cristo, o batismo de Espírito, o batismo que vai capacitar vocês a receberem o dom, o selo, a propriedade, o que nos marca como herança do Senhor. Amém? Conclusão, meus irmãos, o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Nós já dissemos aqui que a igreja precisa ter uma certeza: ela será perseguida. E através da perseguição, a igreja se expande, ela cresce. A igreja verdadeira, a igreja genuína, a igreja de Cristo Jesus. Isso só aconteceu por duas coisas. A mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. Nós vemos e aprendemos que, enquanto você anuncie o evangelho, pregue a Cristo somente. O evangelho e Jesus são suficientes para que a mensagem seja alcançada em todas as nações. Mais uma vez, agradeço a cada um de vocês que chegaram até aqui, ouviram, as boas novas, essa pré-aula, esse subsídio teológico. Mais uma vez, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos para receber o conteúdo que toda semana nós iremos lançar. Curta, deixe o seu comentário e, se possível, compartilhe também com seus grupos, com seus irmãos em Cristo, a sua comunidade, e que a palavra de Deus possa nos fazer crescer cada dia mais. Deus abençoe, boa aula, fiquem com Deus.